Bom, tem tempo que eu não gravo vídeo pro meu canal, pro meu IGTV, tempo que eu não faço live, mas eu senti que realmente era uma responsabilidade muito grande naquele início ali de isolamento, com um perfil, né, com um Instagram com a quantidade de seguidores que eu tenho, uma fanpage no Facebook com mais de 30 mil seguidores, aqui no Instagram com mais de, né, acho que 16 mil seguidores, que eu precisava estar ali, precisava dar o apoio. Depois a gente foi caindo aí numa rotina de muita live, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no Instagram, nas redes sociais de uma maneira geral. E eu me recolhi um pouquinho, mas eu tenho recebido muitas mensagens nas 2 últimas semanas me pedindo para falar alguma coisa, me pedindo live, me pedindo mais conteúdo. Então eu resolvi gravar isso aqui, na verdade, porque essa semana aconteceu algo que me deixou muito chateada, muito magoada. Eu acabei tomando as dores, mas dores que poderiam estar sendo minhas, não estão sendo, mas doeu em mim, que é ver meus colegas de profissão fechando seus espaços de dança, seu trabalho, em função do que está acontecendo, em função, óbvio, de uma situação que muitos se encontram de estarem perdendo seus empregos, de estarem tendo seus salários reduzidos, atrasos, enfim, uma série de situações, cada um com a sua situação, e eu não tô aqui para falar sobre essa situação. Eu tô aqui para falar sobre casos isolados, que na verdade não é nem isolado, eu acho que é o que está acontecendo né, no macro, que são os pais que poderiam continuar pagando as mensalidades das escolas para que elas não fechem, para que elas estejam ali quando tudo isso passar, para que elas estejam de pé para quando suas filhas voltarem enlouquecidas querendo fazer aquilo que elas gostam de fazer, que é dançar, que é um judô, que é uma natação, que é um esporte qualquer, que é uma arte qualquer, e que elas estão morrendo dentro de casa já de saudade, de vontade de estar nas suas atividades, na sua rotina normal, na sua escola, inclusive, e não podem nesse momento. E quando tudo isso passar, poucas vão ser as escolas de dança que vão estar de pé para recebê-las. Então, esse vídeo não é só para quem é dona de escola hoje, para quem tem escola ou para quem dá aula em outro lugar. São para os pais também, são para os consumidores da nossa arte ou de qualquer outra arte, qualquer outra vertente, tá? Se tem condição, continue pagando, não deixa de pagar simplesmente porque não tá tendo aula. Eu tenho visto em alguns grupos, eu juro que eu tenho segurado muito para não entrar em discussão, porque discussão entrar em discussão com ignorância né, nem surte efeito. Mas eu tenho visto em alguns grupos do Facebook que eu tô lá participando, enfim, que eu faço parte de grupos aí de mães, né? Eu sou aqui de Brasília, então mães de não sei aonde, né? Enfim, estão sempre falando sobre alguma coisa, sobre tudo quanto é assunto. E muitos dos assuntos eu não vou mais pagar a creche da minha filha, eu não vou pagar mais a escola da minha filha para eu ficar fazendo dever em casa com ela. Em primeiro lugar, agradeça que você pode estar com seus filhos em casa, não é? Em meio a toda essa situação, quantas pessoas não estão podendo ficar em casa com seus filhos, não tem nem com quem deixar seus filhos, então ou deixam seus empregos, ou deixam seus filhos à mercê do vírus e tudo, porque precisam deixar em algum lugar com a vizinha, com a tia, com a mãe, com a avó, não é? Porque não tem como deixar seus filhos, então eles acabam ficando expostos, e essa pessoa que está tendo que sair também acaba ficando exposta, mas ela precisa sair para trabalhar, não tem jeito. Segundo, que onde você vai pôr a sua filha, o seu filho, quando passar isso? Essa escola que você escolheu a dedo, porque ninguém coloca em qualquer escola, não é verdade? Todo mundo escolhe aonde colocar os seus filhos, seja na dança, seja na escola regular. E você escolheu aquela escola porque você entendeu que ela era a escola que ia suprir as suas necessidades e que estava congruente aquilo que você espera na educação. E aí você não pagando a mensalidade, simplesmente por não pagar, não é porque você não tá tendo condição. E mesmo que você não esteja tendo condição, que você tenha tido uma redução no salário, negocia com a escola, mas entenda que tudo isso faz parte da rotina, da educação, do desenvolvimento, do crescimento dos seus filhos e do seu, quando você é o consumidor, quando você é a pessoa que está fazendo a faculdade ou você é a pessoa que está consumindo uma academia de ginástica ou uma aula de dança. São locais que você não escolheu só pelo preço, eu imagino que não é? Porque eu, por exemplo, estou numa cidade onde a minha mensalidade é R$ 500.
Então essas pessoas estão aqui, elas me escolheram para estar aqui. Porque ninguém tem R$ 500 sobrando para pagar em qualquer coisa que seja, não é só na escola de balé. Tá? Então, assim, eu acho que a gente escolhe o local que a gente quer estar. Eu escolho a academia que eu treino e eu tô pagando. Eu tive redução? Eu tive trancamento? Tive, muito menos do que a grande maioria dos meus colegas. Mas eu também tive. Eu sofri pela perda de alunos particulares, que era uma renda muito, né, boa, que entrava além disso. Meus atendimentos terapêuticos, porque eu também sou terapeuta, eu também tive queda nos atendimentos, porque os meus atendimentos precisam ser presenciais, não dá para ser online, tá? É um outro que eu consigo fazer online, mas a grande maioria não. Então também tive queda nisso. Tá? Então, a gente passa dificuldade. Eu tenho um filho, ele estuda, ele faz inglês, eu tô tentando honrar o máximo que eu posso, pedindo uns dias para pagar, pedindo um desconto ali de 20, 15, 20%, porque eu sei que também se pedir 50% de desconto, isso vai descontrolar todo o orçamento da escola que a gente tá. Os nossos estúdios de dança, os nossos profissionais de dança são autônomos, não tem capital de giro, não tem dinheiro para segurar as pontas. Nós vivemos daquilo que a gente recebe todo mês. Não é? Então, assim, os pais, os consumidores da nossa arte ou de qualquer outra atividade precisam entender que é diferente não ter porque perdeu o seu emprego, porque teve redução no seu salário, mas mesmo assim a gente ainda tem uma brecha de negociação com as nossas, com aquilo que a gente consome, tá? Para poder pagar menos, para pedir um desconto durante esse tempo de pandemia, tá? Para poder pedir uma prorrogação de um plano. Porque tudo é conversado e não simplesmente virar as costas para aquilo que te acolhe, para aquele lugar que te acolhe quando você tá precisando, sabe? Quando você tá mal, quando você tá em depressão, quando você precisa da dança para te deixar melhor, não é? Para te suprir essa parte emocional, a parte física. Onde ela vai estar? Daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque a gente não sabe quanto vai voltar. A gente precisa se apoiar, porque esperar da política, esperar dos governadores, do presidente, dos deputados, do prefeito. Pra quê? Eu tenho visto muita briga em relação à política. Gente, nós artistas há muito tempo vivemos à mercê de nós mesmos. Nós vivemos numa época em que, inclusive, nem os próprios artistas se apoiam. São poucos os grupos que se apoiam. Então, por que essa briga de foice com o governo? Ah, mas a gente tem que exigir o que é nosso, ok. Mas nesse momento a briga não é para isso. Nesse momento a gente precisa sobreviver, e nesse momento a gente precisa fazer com que as pessoas que consomem o que a gente vende entendam que nós precisamos continuar vivendo. Ou quando tudo isso passar, ela falar, pronto, hoje tem aula de balé, vai chegar na porta. O que tem na porta? Uma plaquinha de fechado. Uma plaquinha de vende-se, uma plaquinha de aluga-se, porque a pessoa já saiu dali. Entendam que você pode até estar com dificuldade, mas todos nós estamos, e se a gente não se der a mão, esse momento está sendo um momento para aprender. É um momento de aprendizado, de acolhimento uns aos outros, de não deixar que a esperança do outro acabe. E nós, enquanto professores também, enquanto pais, porque eu sou mãe, precisamos entender que do outro lado existem pessoas que estudaram e se dedicam para poder educar os nossos filhos, para a gente educar os filhos de vocês. E se a gente estiver sem receber, se a gente fechar as portas, ah não, mas aí eu vou para outra ali, quem te garante que a outra não está passando pela mesma situação? E não vai abrir, tá? Não vai abrir. E assim caminha para o caos social. Isso caminha para o caos social, a falta de valorização. Porque começa na sociedade. Não adianta a gente exigir só do governo. A gente precisa exigir de nós mesmos, do nosso vizinho, do nosso colega de profissão, dos pais, dos consumidores que vão em shows, que vão nos nossos espetáculos. Então, é um desabafo, mas muito pelo que eu tô vendo muitas pessoas passando, porque eu tô passando um momento de redução no meu faturamento. Eu não tô vivendo um momento de caos, de ter que parar com a minha atividade,
porque eu não tive um problema tão grande quanto outras pessoas tiveram, porque tudo depende do local onde você tem a sua escola também, não é? Então, assim, enfim, é muito... Eu tô aqui muito para poder colocar o meu coração para quem tá me assistindo, e isso pode gerar conflito, pode gerar haters no meu post, porque eu não sei do que eu tô falando, porque não é o meu bolso, porque você tá acabando de dizer que você não tá tendo problema. Eu preciso ser solidária com as pessoas que estão tendo, com as pessoas que estão passando por isso. E quanto mais a gente falar, e isso não é se... enfim, não sei, se rebaixar, porque tá falando lá nas redes sociais que, não deixa de pagar, tá entrando em desespero. Uma coisa era a gente não entrar em desespero lá no início, que a gente não sabia até onde ia, né? Eu sei que já tem estados que estão tentando voltar à normalidade, estão voltando, né, gradativamente, mas aqui em Brasília não. Aqui a gente não tem previsão de quando vai voltar, não é? E a gente já tem colegas que estão fechando as portas. E onde eles vão acolher essas crianças? Essas crianças vão para onde depois? Então, assim, se a mensalidade é R$ 80, negocia, paga 40, pelo menos o professor ele consegue se manter vivo, se manter comendo durante o tempo. Porque nem todo mundo conseguiu o auxílio emergencial, tá? Eu não tenho nem condição, porque eu tenho empresa, eu não consigo pegar. Então, assim, eu tô dando os meus pulos, né, para poder aumentar a minha renda nesse momento, suprir aquilo que eu tirava nas outras atividades. Mas tem gente que não tem condição de fazer isso, e mesmo que tenha, ele precisa de um dinheiro entrando para fazer um doce, para vender, para fazer um bolo, para fazer, enfim, o que quer que seja. Então, negociem, pais, consumidores de dança, comprem voucher para vocês poderem fazer aula posteriormente. Pague, quem pode, paga mais e consome lá na frente. Ajude a pessoa que tá ali para você quando você precisa dançar, quando você precisa fazer um esporte, quando você precisa fazer uma música. Apoie, porque é lindo os artistas famosos que têm dinheiro a rodo, mas os verdadeiros artistas do dia a dia, tá? Não tô dizendo que os que ganham dinheiro não são, tá? Toma cuidado aí para não entender da maneira errada. Mas a grande massa artística não tem esse dinheiro, vive pelo amor à arte, tá? Mas vivem da arte, da sua arte, e precisa ganhar, precisa receber. Então, tomem cuidado, quem consome, de achar que não precisa pagar porque não tá lá, porque a culpa não é nossa de não estar tendo aula. Por mim, eu tava lá na minha sala de aula dando aula, tá? Assim como várias outras pessoas. As escolas, vocês acham que queriam estar nessa loucura, tendo que se matar para poder fazer com que os professores saibam dar aula online? Gente, é difícil, eu trabalho com isso há 7 anos, montar uma aula online não é fácil, cansa mais do que entrar simplesmente em sala de aula e dar aula, mesmo tendo que se programar. E as escolas estão fazendo das tripas coração para ter gente reclamando. Porque a escola não mandou o negócio direito, porque a internet toda hora cai, porque eles estão se desdobrando para não ter um problema maior lá na frente, que é a perda do ano letivo, porque tem vários estados que vão perder. Mas entendam que a escola também precisa do dinheiro, independente se a escola cobra caro, se a escola é a mais cara de São Paulo, é a mais cara daqui de Brasília. Não importa, eu não estou entrando no mérito da questão. Para eles serem tão caros assim, eles precisam manter esse padrão, então eles vão gastar dinheiro com isso também. Entendam que uma coisa é você não poder pagar porque você perdeu. Outra é você não pagar porque você acha que não tem que pagar, porque a escola não está suprindo da maneira como você gostaria. Mas eles estão no mesmo barco nosso. Eles também foram proibidos de funcionar e de sair de casa, né? Por conta da pandemia. Falar proibido parecendo que, né, não é para abrir, mas enfim, em função de tudo isso que a gente está passando. Tá todo mundo no mesmo barco. Então, ao invés de levantar a foice para cortar o pescoço, seja do presidente, seja do deputado, do senador, do, sei lá, do ministro, ou do seu prefeito, ou dos professores que você acha que você não precisa pagar porque não está tendo aula, deem as mãos, porque a gente está tendo a oportunidade de evoluir agora. A gente está tendo a oportunidade de evoluir. Então,
é o que eu gostaria de deixar aqui, porque é um vídeo que não é para dono de escola. Eu tô aqui para falar pelos donos de escola, talvez aqueles que já estejam sem forças para falar, que não sabem como falar, que tem um pouco de receio de repente estar falando e que a pessoa que está do lado de lá, seja seu pai, seu aluno, entenda da maneira errada, tá? No final, tem aqui um vídeo de 15 minutos já que eu tô gravando para dizer: olhe para o outro. Olhe para o outro. Nós vivemos da nossa arte porque nós amamos a nossa arte. Porque se fosse para escolher viver financeiramente, então você escolheu isso, então não precisa do dinheiro, não. Se você precisa da nossa arte porque você gosta dela, valorize. E a valorização maior que a gente pede, não é só agora, mas no nosso dia a dia, é a mensalidade. E que muitas vezes está sendo cobrada muito menos do que realmente vale. Porque tem gente que vai no McDonald's e compra uma promoção de R$40, mas na hora de pagar uma mensalidade aí no interior de R$40, R$50, R$60, acha caro. Mas come uma pizza com um refrigerante que custa R$35, R$40. Então, tá truncada essa questão da prioridade, tá truncada essa questão do que é realmente de fato importante. E é isso que a gente precisa trabalhar. É em cima dessa questão das prioridades e da valorização que a gente precisa trabalhar. Bom, fico aqui com essa reflexão. Espero que vocês gostem. Compartilhem, enviem para os pais, para as pessoas que consomem, enfim, a sua arte. Porque quando tudo isso passar, as pessoas vão estar tão para baixo, tão depressivas e tão enlouquecidas para viver lá fora, que a arte é uma das coisas que vai fazer diferença. E se a gente não estiver aqui, vocês vão continuar, nós, o mundo, vai continuar só afundando cada vez mais. Porque é aquilo que tira essas pessoas do caos não vai existir por falta de valorização no momento em que mais precisaram. É isso, até o próximo vídeo, deixem aí o comentário, curta, compartilhe e me mande mensagens pelo direct me dando aí dicas e temas que vocês gostariam que eu pudesse gravar aqui pra gente, tá bom? Beijos, reverência pra você.